Cada vez mais homens têm sido diagnosticados com falta de testosterona. Isso tem acontecido em todas as idades. Mas você sabe o que está causando isso? Vamos conversar a seguir. Olá, meu nome é Paulo Esteves, sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos conversar então sobre a falta de testosterona. Você sabe o que é a deficiência de testosterona? Em primeiro lugar, qual é o valor normal desse hormônio? Existem várias definições, tá? Até nos laboratórios em que se faz o exame você vai ver valores de referência diferentes. Dentro das sociedades médicas existem uma diferença grande dos valores que são adotados, mas de maneira geral a gente pode dizer que a testosterona normal ela fica entre 300 e 1000. Sendo assim, qualquer valor de testosterona abaixo de 300 seria considerado uma deficiência de testosterona. É importante notar que isso é um diagnóstico laboratorial apenas, de falta, um valor baixo desse hormônio. Além disso, nós temos o diagnóstico clínico, o conceito de hipogonadismo, seria quando você tem uma deficiência de testosterona associada a sintomas clínicos da falta desse hormônio. Bom, agora que nós sabemos então o que é a deficiência de testosterona, o que é o hipogonadismo, a gente tem que discutir o que está causando com que tantos homens tenham esse problema. E é uma coisa que vem aumentando muito, tem acontecido com o homem na faixa dos 30, 40 anos, às vezes até 20 anos, além de homens mais velhos, onde a gente já costumava ver isso mais comumente. Antes de entrar nas causas, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e se vocês estiverem gostando desse vídeo, curtam para ajudar a que ele chegue a maior número de homens e se informem sobre esse assunto. Bom, a gente sabe que o normal é que a testosterona vá realmente caindo ao longo da vida. Porém, o que seria esperado seria uma queda ali de 1% ao ano a partir dos 40 anos, o que levaria uma testosterona normal até o final da vida. Porém, a gente vê na prática que alguns homens apresentam uma queda abrupta, uma queda súbita, que geralmente cursa com bastante sintomas, a partir de alguns fatores externos, de algum problema que está levando a essa queda que seria aí fora do normal. Então, quais são os fatores que podem estar levando a isso? Um dos fatores que a gente mais comumente vê hoje em dia, e faz parte aí da vida moderna, seria a obesidade. A gente sabe que a obesidade ela afeta então a produção de testosterona, existe uma conversão de testosterona para estrógeno, uma aromatização nas células de gordura, então ela é um fator de risco importante e um dos mais comuns para uma baixa testosterona e geralmente sintomática, com sintomas de hipogonadismo. Além disso, a gente sabe que outro fator de risco muito importante é a diabetes, um dos fatores mais identificados nos estudos que são feitos de prevalência de hipogonadismo. E além disso tem algumas outras doenças, por exemplo, a apneia do sono. A apneia do sono é uma situação no qual o homem ele tem interrupções do sono durante a noite, interrupções da respiração, então tem uma qualidade de sono muito ruim. A testosterona ela é produzida durante a noite, é liberada, o pico de liberação é durante a manhã, logo cedo, e essa apneia do sono acaba impedindo ou atrapalhando a produção da testosterona. Fora isso, nós temos também as situações em que ocorre o aumento da prolactina, e a prolactina aumentada leva então a uma diminuição da produção da testosterona. Isso acontece mais comumente nos casos em que se forma um pequeno tumor benigno na hipófise, um hiperprolactinoma, e ele começa a produzir prolactina em níveis muito altos, culminando aí com um hipogonadismo no homem. Uma outra situação que também acontece de cursar com hipogonadismo seria já a anorexia ou a desnutrição, então situações em que você tem uma ingesta calórica muito baixa e acaba culminando aí com a falta da produção de testosterona. E outra situação que a gente vê muito comumente seriam nos homens que fizeram uso de testosterona exógena, ou de algum outro esteroide anabolizante. E isso acabou inibindo o eixo do hipotálamo, hipófise, testículo, que é responsável pela produção normal de testosterona pelo testículo. Após esse uso, esse eixo fica inibido. Ele pode ficar inibido durante um período mais curto ou até por anos. E aí, nesse momento, o homem acaba ficando com um quadro de hipogonadismo.
Temos também a situação em que o homem apresenta uma varicocele, né? A varicocele são varizes no testículo e em alguns casos, não todos, essa varicocele pode impedir tanto a produção de testosterona como também dos espermatozoides, levando aí a um quadro de infertilidade além do hipogonadismo. Além disso, nós temos algumas situações em que ocorrem algumas agressões no testículo, por exemplo, nos casos das orquites, né, que são infecções do testículo, principalmente no caso da cachumba, ela pode acabar destruindo completamente ali as células que produzem a testosterona no testículo, levando até uma atrofia do testículo. Outras situações que nós vemos, torção de testículo, tumor de testículo ou trauma na região escrotal, que podem acabar levando ao homem a ter que passar por uma cirurgia e retirar o testículo. Se isso acontecer com os dois testículos, aí claro, vai ter um hipogonadismo severo já e com certeza vai apresentar a falta de testosterona. Se afetar apenas um testículo, também poderá cursar com uma testosterona um pouco mais baixa ou normal, aí vai de cada caso. Fora isso, nós temos também alguns medicamentos que podem causar o hipogonadismo. Então existem algumas substâncias que inibem o eixo, né, que manda o testículo produzir a testosterona. Tem também alguns quimioterápicos, né, remédios para o tratamento do câncer, que fazem uma destruição ali das células que produzem a testosterona. E temos também, por último, as causas genéticas, né? Então aí são fatores genéticos que levam a uma baixa produção de testosterona ou às vezes uma produção quase que ausente. Bom, a gente sabe que para ter uma produção adequada de testosterona, alguns fatores são bastante importantes. Por exemplo, dormir bem, né? Dormir ali entre 7 a 8 horas por noite é fundamental para a produção de testosterona. Uma dieta, uma alimentação balanceada e completa é muito importante. Atividade física é fundamental, ela estimula muito a produção de testosterona e, claro, evitar a obesidade. Isso tem que ser evitado de qualquer forma para você manter uma boa produção de testosterona ao longo de toda a vida. Porém, o que a gente sabe na prática é que, mesmo com todos esses fatores presentes, alguns homens apresentam a falta de testosterona por aquelas causas que nós comentamos agora, né? E além disso, quando o homem já apresenta a falta de testosterona, fica difícil lutar contra alguns desses fatores, como obesidade ou para praticar atividade física, porque realmente falta energia, disposição, motivação para conseguir fazer essa vida saudável, essas mudanças de vida que são necessárias. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui no final desse vídeo é o seguinte: se você tem sintomas, se você suspeita de falta de testosterona, procure um médico andrologista, faça uma investigação completa da causa desse hipogonadismo. Se realmente existir hipogonadismo, tanto laboratorial quanto clínico, com a investigação completa você vai ter um tratamento adequado. Algumas causas são reversíveis, outras terão que ser tratadas de maneira com reposição hormonal. O importante é que você não fique convivendo com a falta desse hormônio e com os sintomas disso, porque isso vai ser, claro, muito ruim ao longo prazo para você. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço para vocês deixarem aqui a curtida, se inscreverem no canal, ativarem as notificações, compartilharem esse vídeo com quem você achar que pode achar o conteúdo importante. E é isso, cuidem-se e até o próximo vídeo.